Capítulo 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criptonita do crente. Você vai entender. Algumas pessoas mandou assim: o que é criptonita? Eu falei: você não teve infância não? Né? Quem é que não sabe o que é uma criptonita, pelo amor de Deus? Aí alguns: eu não sei o que é isso não. Eu falei: então vai descobrir hoje pro culto. Vai pro culto que você vai saber o que é a criptonita. Vamos compartilhar um pouquinho aqui hoje. Gênesis 1, 26. Quem achou, dá um glória a Deus. Tem, enquanto você está achando aí, tem algumas músicas de criança que a gente aprende, que a gente não esquece mais nunca. Eu lembro que eu aprendi algumas músicas na criança, né? O Senhor tem muitos filhos, braço direito, braço esquerdo. É coisa que fica. E eu estava falando: gente, que coisa. As mensagens que você deixa para a criança, grava para sempre no coração delas. Então, vamos cuidar para que Deus possa guardar o coração desses pequenos. Quem achou Gênesis 1, 26, dá um glória. Diz assim: e disse Deus. Quem foi que disse? Façamos o que? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus, Ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Agora vai lá para 1 Coríntios capítulo 11, já no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo de número 11, verso 28, 29 e 30. A gente usa muito esse versículo na Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 ao 30. Quem encontrou, dá um glória. Quem não encontrou, fala escola dominical. Tem que ir para a escola dominical aprender, né? Ir para a aula de batismo. A Celi falou: nossa, próxima aula de batismo eu quero dar a primeira aula, ensinar os livros, né? Alguém decorou aquela musiquinha que cantava os livros da Bíblia tudinho? Gente, eu nunca decorei aquilo. A Vandes decorou. Fala assim: né? Não, ela sabe a música todinha. 1 Coríntios 11, 28 ao 30. Quem achou, diga glória a Deus. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Diga comigo: por isso, há entre vós muitos fracos e doentes. Amém? Põe a mão no seu coração, diga: Deus, fala comigo nessa noite e derrama a tua unção sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Primeiro versículo que a gente leu, a gente vê a história da criação. Dá para você imaginar que Deus, Ele nos criou um pouquinho menor do que Ele nos criou em imagem e semelhança dEle. Todas as coisas Deus fez de uma forma onde Ele ordenava. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois Deus ordena para a terra, e disse Deus para a terra: produza a relva. Depois Deus disse para as águas: produza todos os seres viventes das águas. Então tudo Deus ordenou para aquilo que existisse, e existiu. O Mazinho, ele estava pregando na Rede Homens terça-feira. Cadê o Mazinho? Está aí? Ali. Gostei demais da palavra dele, ele ministrando, falando a respeito de voltar à origem. Se você tira a planta da terra, o que acontece com a planta? Morre, porque o ambiente natural dela é a terra. Se você tira o peixe da água, o que acontece com ele? Morre, porque o ambiente natural dele é o que? A água. Agora o ambiente natural do homem, do ser humano, é Deus, é a presença de Deus. Você tira o homem da presença de Deus e ele começa a morrer. Nós tivemos a chegada do encontro. Quem estava aqui na chegada do encontro? Aí você viu aqui testemunhos, casais reconciliando, que já estava assim, um não suportando o outro, filhos que
pediram perdão para os pais. Por quê? Porque quando nós estamos longe de Deus, fica tudo difícil. A gente fica arranhento, a gente fica murmurador. Mas quando a gente volta para a presença de Deus, as resistências são quebradas, irmãos. Aí é fácil pedir perdão. Quem já viu isso? Como é fácil pedir perdão quando a gente está na presença de Deus? Porque a gente está quebrantado. Por que que isso é fácil? Porque é o ambiente do ser humano. O ambiente que o ser humano foi criado foi de Deus. E disse Deus: vamos fazer o homem agora a nossa imagem e semelhança. Então nós fomos feitos à imagem de Deus. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, você foi feito à imagem de Deus, à semelhança dele. Quando nós nos afastamos dele, tudo que a gente começa a fazer, às vezes é coisa difícil, é complicado. Você pode ver que a pessoa que está longe de Deus, ela não tem medo nenhum de matar, ela não tem medo nenhum de brigar, de xingar, de ofender, de machucar. Mas a pessoa que está na presença de Deus, ele pode até no primeiro momento fazer alguma coisa ruim, mas logo ele volta, ele quebranta, porque Deus faz isso na nossa vida. Aperta a mão do seu irmão e diga: a presença de Deus, meu irmão, é a melhor coisa que tem. Então, por que criptonita? Porque eu lembrei aqui, quando eu estava lendo esse versículo, a respeito do filme do Super-Homem. Quem já assistiu aí o Super-Homem aí? Deixa eu ver. Gente, eu gostava tanto dos filmes do Super-Homem, e até hoje as pessoas gostam muito do filme. Quando lança, todo mundo vai assistir. Eu me lembro quando eu destronquei meu braço, eu tinha acabado de assistir o filme do Super-Homem, amarrei uma toalha no meu pescoço, subi para o pé de goiaba e pulava de um galho para o outro, de um galho para o outro, e eu imaginava, estou voando, sou o Super-Homem. Aí de repente eu caí, destronquei meu braço. Aí eu descobri que eu não era o Super-Homem. Mas o que o Super-Homem tem a ver com a nossa palavra? Eu não estou dizendo aqui que existe algum tipo de super crente, porque o único super que existe é Jesus. Mas nós fomos feitos à imagem desse Jesus que é super, que é todo poderoso, que é onipotente, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Nós somos a imagem dele. Quando alguém diz: olha, eu não consigo, eu falo: realmente, sozinho não, mas estando em Deus a gente consegue, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o Super-Homem, o filme dele, tem algumas coisas que identificam com a gente. Primeiro, o Super-Homem, ele era da Terra? Não, ele era de onde? De Krypton, um planeta diferente, distante, chamado Krypton. Foi de lá que o Super-Homem veio. Bispo, qual a relação que eu tenho? Eu não sou de outro planeta. É sim. Olha para quem está do seu lado, fala: você não é dessa terra não, meu irmão. Quer ver só? Abre lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, para você ver, que eu vou te provar na Bíblia, que nós não somos aqui dessa terra também. Nós somos de um lugar diferente. Primeiro, nós somos de Deus, nós nascemos de Deus, porque a Bíblia diz que o homem, o corpo, ele vai voltar para onde? Para a terra, para o pó, mas o espírito vai voltar para quem? Para Deus. Quando a gente fecha o olho aqui, querido, nós que estamos na presença de Deus, o corpo fica aqui, porque o corpo é pó, é terra, mas o espírito não é daqui, volta para Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, verso 20: a nossa pátria está onde? A nossa pátria está onde? Põe a mão no nome do seu irmão e diga: o seu planeta, meu irmão, aquilo que Deus preparou para você está nos céus. Olha o que a Bíblia fala: donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem crê que Jesus vai vir te buscar aí, diga glória a Deus. Olha o verso 21, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Põe a mão no nome do seu irmão e diga: está vendo que você não é daqui, meu irmão? Nós não somos daqui, a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, e também o nosso Senhor não era daqui, nós estamos aguardando Ele vir buscar a sua igreja. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Quando nós entendemos, querido, que não somos daqui, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai ficar aqui. Como que foi que você nasceu? Tem algumas pessoas que gostam de dizer, né? Careca, pelado e sem dente.
Tinha nada. A gente chegou no mundo sem nada, só recebendo 2 presentes: o corpo, que foi feito do pó. Como que eu tenho certeza que nós fomos feitos da terra? Você já viu? Tudo que o ser humano precisa vem da onde? Da terra. Você come, por exemplo, tudo que você come, o boi, você come a carne, né, de vaca, de porco, as aves, as hortas, as hortaliças, as frutas, tudo vem da onde? Tem dia que a gente vai fazer exame e o médico começa a olhar lá e falar assim: você está com pouco ferro. Você já viu? Quando o médico vai passando, o que a gente tem? Nós somos o nosso corpo, comprovadamente, tudo que a gente precisa está aqui, na terra. Mas o corpo, porque o espírito, tudo que nós precisamos, vem da presença de Deus para nós. Você está triste, você está abatido, você está ruim, você vai e pede a alguém: ora pela minha vida. A pessoa vai lá e ora por você, logo o teu espírito anima novamente. Por quê? Porque nós temos uma comunicação direta com a nossa pátria. Jesus disse assim: eu vou dar para você um poder e uma autoridade. Tudo que você ligar na terra será ligado aonde? Nos céus, a nossa pátria. João capítulo 14, Jesus fala assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou primeiro preparar para vocês um lugar, para que onde eu estou, vocês estejais também. Aperta a mão do seu irmão e fala: meu irmão, tem uma pátria te esperando, tem uma casa arrumadinha te esperando. Meu irmão, isso é maravilhoso, saber que o nosso Salvador, Ele já tem preparado para nós, esperando a nossa chegada, algo lindo e maravilhoso, queridos. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Quando a gente vê as pessoas às vezes chorando por alguém que partiu, meu irmão, a gente tem que chorar se ele partiu sem Cristo, porque se ele partiu com Cristo, ele já está lá na festa, nas bodas do Cordeiro, no lugar preparado para a gente. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. João capítulo 17, abre lá para você ver, quando o Senhor fala para nós. João capítulo 17, o verso é o de número 14, olha que coisa forte. João 17, hoje a gente vai usar um pouquinho a Bíblia, porque eu vou fazer a comparação de nós com o super-homem, para você ver que tem muita semelhança. João 17, 14, quem encontrou, diga glória a Deus. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos desse mundo, meu irmão. Nós temos uma pátria para nós. Às vezes alguém fala assim: o fulano converteu, ficou esquisito. Ficou. Por que fica esquisito? Porque Deus vai mudar a nossa mentalidade do reino da terra para o reino dos céus. A Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas, aí a Bíblia relata o que são obras da carne, mas depois a Bíblia fala sobre as obras do Espírito, e só tem e conhece as obras do Espírito aquele que sabe que é espiritual nessa terra. No encontro a gente aprendeu uma frase que eu gosto demais, fala assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quem entendeu essa frase aí, diga amém. Nós não somos seres humanos que estão vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais, formados à imagem do nosso Senhor e Salvador, do nosso Deus Todo-Poderoso, vivendo uma experiência humana. Isso aqui, meu irmão, é passageiro, mas a experiência espiritual é eterna. Quem pode apertar a mão do seu irmão e dizer glória a Deus por isso, meu irmão? O que você está fazendo aqui na igreja? Estou orando pelas bênçãos que Deus vai me dar nessa terra, aleluia, mas eu estou plantando e planejando a minha salvação, porque a minha morada, ela é celestial. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Super-homem, ele possui superpoderes, sim ou não? Outra semelhança que a Bíblia fala para nós, que nós também temos poderes. Olha para o seu irmão e fala: Deus te deu poder, meu irmão. Ai bispo, mas da onde que é isso? Lucas 10, 19, abre lá para você ver. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 19, se você quiser marcar isso aí, é para toda a igreja, é para todo que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aí, dá um glória. Lucas 10, verso 19, pode ler? Diz assim: eis que eu vos dou o poder
Eis que eu vos dou o quê? O que Deus está dando para nós? O que Jesus está entregando para a igreja? Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, se você não sabia, fique sabendo, Jesus te deu poder. A Bíblia fala: eu te dou poder para pisar em serpentes. Testemunho que você ouviu aqui agora. O dinheiro não livra alguém de uma morte, mas aquele que tem o poder de oração na presença do Senhor, aí sim ele é livrado da morte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente assiste esses filmes, queridos, e a gente fica assim: nossa, eu queria voar também, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Mas o nosso Deus nos deu algo muito maior, muito mais verdadeiro, muito mais forte, que foi poder para pisar nos nossos inimigos, que são serpentes e escorpiões, para desbaratar todo o exército das trevas e para vencer o inimigo em nome de Jesus. Quem está entendendo que você tem poder aí, diga glória a Deus. É interessante, Atos 1 verso 8, a Bíblia diz, Atos, se você quiser abrir, capítulo 1, verso de número 8, a gente usa isso aqui muito no encontro, da hora do batismo com o Espírito Santo, de receber os dons. Atos capítulo 1, verso de número 8, quem achou dá um glória, quem não achou diga ai. Tem uns que falam fraquinho, com vergonha. Ai. Tem vergonha não, irmão, a gente tem que folhear a Bíblia para poder ter, como diz o outro, essa intimidade com ela. Atos 1:8, pode ler? Contudo recebereis o quê? Recebereis o quê? Não, eu quero que você fale bem forte. Recebereis o quê? Quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Até aqui em São Miguel do Araguaia, chegou o poder de Deus, né? Glória a Deus. Quem já recebeu esse poder de Deus aí, diga aleluia. Contra a palavra não tem argumento. Eu ouvi um testemunho da jovem saindo da oração 5 horas da manhã, e ela contando que quando ela sai da oração na cidade grande, de repente 3 homens dão a volta em torno dela para fazer o mal para ela, e ela uma jovem ali franzina, magra, e ela olha para aqueles homens, para aquelas pessoas, e eles vão em direção para ela dizendo assim: fica quieta que é melhor. E ela olha para aqueles homens e só dá um grito: sangue de Jesus tem poder. E de repente aqueles homens saem correndo. Ela não fez nada, ela não estava armada para poder se defender, ela não tinha feito jiu-jitsu para poder lutar, mas ela tinha uma unção diferente sobre a vida dela, e ela sabia que tinha um poder a favor dela. E o interessante é que tempo depois, um daqueles moços que conhecia ela, se converte na mesma igreja dela, e diz para ela: olha, aquele dia que você ia ser violentada, eu era um dos que estava lá no meio, mas quando você gritou aquele nome, dizendo sangue de Jesus tem poder, nós vimos chegando homens de lugares diferentes, e dizendo não faça nada com ela, e naquele momento nós saímos correndo, porque os homens que estavam vindo eram muito maiores, e depois nós vimos que não tinha ninguém lá, presente fisicamente, mas o que estava ali, eram os anjos de Deus, guardando e livrando de todo mal. E naquele dia, eu disse: eu preciso conhecer essa jovem, porque o Deus que ela serve é poderoso. É poder, querido, que Deus tem nos dado, é autoridade que Deus tem nos dado. Eu li num livro o testemunho de um casal de missionários já de idade. Eles foram para um lugar na África para fazer missão, e eles tinham uma base missionária ali no meio da África, e naquele lugar eles evangelizavam várias tribos, e os costumes de cada tribo eram diferentes da outra, e uma das tribos que eles evangelizavam, que eles cuidavam, era a tribo que matava, era a tribo que até de canibais, e a base missionária ficava naquele lugar, e ficou lá naquele lugar só o casal, e eles tinham ali a média de idade, a mulher 68, o homem 70 alguma coisa, eu não lembro,
e aquela tribo estava se sentindo ameaçada pelo evangelismo, e eles então decidiram invadir aquela base missionária, e eles se organizaram em volta daquela base, e só estava o casal lá dentro de missionários americanos, de idade, e quando eles viram a base cercada pelos nativos, eles começaram a orar. Aquela mulher dobrou o joelho e começou a orar e dizer: Deus, se o Senhor não intervir aqui, nós seremos mortos, a base missionária será destruída. Senhor, nós precisamos do teu poder. E eles começaram a orar. E aquela tribo, uma das características é que quando elas decidiam escolher o inimigo, elas avançavam até conseguir um objetivo e nunca recuava. E naquele dia, aquela tribo recuou, e aqueles missionários ficaram impressionados. Tempo depois, converte uma daquelas pessoas daquela tribo, e ele conta que quando eles estavam para invadir aquela base, de repente eles veem um reforço chegando de longe. Aonde estava vindo esse reforço, querido? Não era da terra, mas era dos céus. E quando eles viram aquele reforço, eles conversaram um com o outro e disseram: aqui não dá para nós não, vamos embora, porque nós vamos perder. E eles foram embora, e aquele casal foi protegido, porque eles sabiam do poder e da autoridade que eles tinham naquele lugar. Quando você estiver andando na rua, não ande como uma pessoa qualquer. Deus deu para você, igreja, poder e autoridade. Aperta a mão do seu irmão e diga: meu irmão, você tem poder e autoridade. Você tem poder e autoridade. Aperta a mão bem forte dele e diga: Deus te deu poder e autoridade. Essa autoridade, querido, não é uma autoridade da terra. As pessoas confundem esse poder. Quando foram trair Jesus, eles começaram a dizer para Jesus: cadê o teu exército? Onde está aqueles que vão te defender? Jesus disse: se o meu reino fosse desse mundo, vocês veriam, mas o meu reino não é daqui. O meu exército não é daqui. Eu não preciso ganhar a glória desse mundo, eu preciso ter a glória da eternidade. Aperta a mão do seu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão, que você tem poder? A Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 20, que havia um endemoniado de Gadara, conhecido como endemoniado gadareno. Se você ler o relato, você vai ver quem era esse homem. Era um homem possesso de legião. A Bíblia diz que quando ele era colocado na cadeia, ele tinha uma força tão forte, que ele arrebentava as grades daquela cadeia, ele destruía os grilhões, ele arrebentava tudo, porque ele tinha uma força descomunal. As pessoas tinham medo dele, ninguém chegava até aquele homem, porque sabia que ele era um homem extremamente forte. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo, querido, ele pode até dar uma força extra aqui na terra. Tem muitas pessoas que fazem pactos, fazem bruxarias, fazem coisas terríveis, que quando você vai ouvindo o que as pessoas fazem, você fica de boca aberta, sem acreditar. Pessoas que comem defunto, pessoas que sacrificam crianças, é coisa terrível. E aquele endemoniado gadareno, ele era daquela forma. Mas num dia chegou Jesus, aquele Jesus que me deu autoridade, que deu autoridade para você. E aquele demônio, aquele homem possesso daquela legião, olha para Jesus e reconhece a autoridade que estava em Jesus, e diz: que vem fazer aqui para me incomodar? Deixa eu te dizer, igreja, Jesus está na tua vida. Quando você chega num ambiente que é do inimigo, você incomoda o inimigo. Olha nos olhos do teu irmão e diga: você está entendendo que você incomoda o inimigo? Você incomoda? Jesus então apenas expulsa aquele mal, e aquele homem que era temido na cidade, ele é transformado milagrosamente, porque o poder de Deus é maior do que todas as coisas. Põe a mão no nome do seu irmão e diga: Deus tem poder para você hoje, meu irmão. Eu ouvi uma experiência interessante de um pai de santo, que para ele subir de grau, ele tinha que comer as vísceras de um cadáver de 7 dias, e ele então compra para poder ir naquele cemitério e fazer o que o diabo tinha mandado ele fazer. Mas quando ele chega naquele lugar, quando ele chega naquele sepulcro, quando ele chega naquele corpo que ele havia escolhido, quando ele vai fazer o que era para ser feito, Satanás fala para ele: você não pode tocar nesse. Aí ele fala: por que eu não posso tocar nesse? Porque esse aí, ele tem uma autoridade diferente, que eu não posso contra essa autoridade.
Quando nós somos de Deus, meu irmão, nem nos nossos ossos o diabo pode tocar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Isso é o que? Isso é poder. Você tem poder para curar enfermos. Põe a mão no nome do seu irmão e diga: você tem poder e autoridade para curar enfermos. A Bíblia fala de uma mulher que ela sofria 12 anos de uma hemorragia. A Bíblia diz que ela apenas tocou nas vestes de Jesus e aqueles 12 anos de sofrimento foi interrompido pela presença de Deus. Se você está passando por algum sofrimento na sua vida de doença, você está hoje diante do poder que pode dar um fim àquela prática que você está vivendo de dor, de sofrimento. Se você crer, levanta a sua mão bem alto, diga glória a Deus. Você tem poder. Fala para o seu irmão: Deus te deu poder, meu irmão. A Bíblia fala de Josué que estava ali numa batalha, e eles estavam para perder a batalha, e Josué então levanta a mão e ora, e a Bíblia diz que o sol ele para. Nós temos poder, querido, até sobre o astro maior que é o sol, e aquele sol para, e aqueles homens guerreiam até ter a vitória. É poder. A Bíblia fala de Elias, se você quiser depois olhar no livro de 1 Reis capítulo 18, que ele chega numa cidade e ele diz: não vai mais chover, e não choveu, até o dia que ele disse: agora pode chover, e choveu. Por isso que quando você começa a orar pela vida de alguém, as pessoas ficam às vezes incomodadas, porque o Senhor diz: eis que eu vos dei poder e autoridade. Você tem poder e autoridade. Aperta a mão do seu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão, que Deus te deu poder e autoridade? Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. A Bíblia fala que a missão do super-homem é defender a terra contra os arques inimigos, e é cada inimigo louco, cada um mais doido que o outro. E a Bíblia fala que a missão da igreja nessa terra, ela é bem clara. Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 12, abre lá para você ler. Efésios capítulo 6, do verso 11 até o 12. Efésios capítulo de número 6, verso 11 e 12. Quem achou, diga aleluia. Vista toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, é contra autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Você não está aqui na igreja para passear, meu irmão. Olha para quem está do seu lado e fala: você não está aqui de passeio não. Nós não estamos aqui para passar um tempo do domingo, porque São Miguel não tem shopping. Nós não estamos aqui para poder, não tinha outra coisa para fazer, ninguém me chamou para um churrasco, ninguém me chamou para ir para a Ilha do Bananal. Não, nós não estamos aqui por causa disso não. Nós estamos aqui para nos revestirmos da autoridade de Deus, para usarmos as armaduras de Deus, porque lá fora tem uma guerra, e a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra principados que estão usando pessoas. E eu quero abrir um parênteses aqui para você entender uma coisa importante. Tem gente na igreja que começa a discutir com gente, achando que é as pessoas que têm culpa, achando que as pessoas é que estão ali por conta própria. Mas você pode olhar que por trás dessas pessoas sempre haverá um poder das trevas agindo, atuando. E quem tem que ter poder para repreender esses principados sou eu e você. Quem está entendendo, diga amém. Numa visita que eu estava no presídio, sentei com um jovem, e eu perguntei para aquele jovem: fulano, você está aqui por quê? Ele falou: porque eu matei. Eu assustei, eu falei: você matou quem? E ele disse: eu matei minha mãe. Eu falo para você que foi quase que uma experiência de arrebatamento que eu tive. Parece que meu espírito saiu e voltou. Eu falei: você matou quem? Minha mãe. Eu falei: como foi isso? Ele falou: eu não lembro, eu só lembro quando eu peguei o machado e mais nada. Quando você vai conversar com pessoas que tentaram algum tipo de suicídio, que tentou algum tipo de violência, você vai perguntar para a pessoa: o que é que você lembra? Eu não lembro de nada, porque havia principados e potestades lá atrás, mas Deus te deu autoridade para você guerrear contra esses principados e contra essas potestades. Quem está entendendo aí, levanta a sua mão assim bem alto e dá um glória a Deus bem forte. E às vezes, meu irmão, você sabe por que esse poder das trevas ainda não caiu? Porque nós estamos na igreja
sem ter consciência do que Deus nos chamou. Tem pessoas que vieram, foram convertidas, foram sendo tocadas e começou a praticar e frequentar a igreja, achando que a igreja é só para ter bens materiais, é só para prosperar. Irmão, tudo isso é muito bom, mas vai ficar tudo aqui. A nossa missão foi para que nós travássemos uma luta contra principados e contra potestades, e quando você se levanta para trazer o reino de Deus, as trevas vão embora. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, coloca essa armadura de Deus, meu irmão, você está numa guerra espiritual. Quem está entendendo que você está numa guerra espiritual, diga glória a Deus. Ah, a cidade está uma bagunça, eu vou brigar, ok, a nossa briga não é com pessoas, a nossa briga são contra principados e potestades. Quando eu me levanto, a glória de Deus se levanta pela minha vida. Quem está entendendo aí, diga aleluia. Aperta a mãozinha do seu irmão e diga: você está entendendo a missão que Deus te deu? Você está entendendo o que o Senhor trouxe para a sua vida? Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. A Bíblia nos ensina, meu irmão, a colocar a armadura. Aí eu venho para a igreja, aí uma pessoa me ofende na igreja, e eu acho que é a pessoa que está me ofendendo, mas há por trás uma força espiritual que eu preciso abrir meus olhos e não brigar com a pessoa, mas orar e dizer: Senhor, repreende aquele mal que está sobre aquela pessoa. Eu nunca esqueço, eu estava aqui na igreja, culto normal, e uma mulher sentou ali, e eu cheguei até ela, e aquela mulher começou a me ofender, aquela mulher começou a falar, aquela mulher começou a me ofender, e era uma coisa atrás da outra, e eu olhando para ela ali, ela parecia uma metralhadora. E eu naquela hora, sabe quando o sangue supita só para a cabeça, e você dá vontade de falar assim: ah. Aí na hora que eu fui ficando bravo, o Espírito Santo falou assim: acorda, tem algo por trás dela que você não está vendo, ora pela vida dela. E eu comecei a falar assim: em nome de Jesus, todo mal que está atrás de você agora se manifesta. Na hora que eu falei isso, eu falei: ah, capeta. Olha para o seu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. E eu comecei: em nome de Jesus, cai por terra agora. Quando terminou aquilo lá, aquela mulher levantou e falou assim: o que está acontecendo? O que eu fiz? Eu falei: nada, está tranquilo. Hã? Você não fez nada, quem fez foi o diabo, mas você foi liberto agora para a glória de Deus. Aperta a mão do seu irmão e diga: ei, você tem autoridade, meu irmão. Pode olhar, querido, quando você está na sua casa, que começa aquela briga, se você começa a bater de frente, briga com briga, vai gerar o quê? Lombriga. Não, vai gerar mais briga. Mas se você começar a abrir os seus olhos espirituais e dizer: Satanás, eu sei quem está aqui, eu repreendo agora, você vai ver que aquelas trevas vão embora e a paz do Senhor vai entrar naquele lugar. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias nós estávamos num lugar e as crianças estavam tudo assim, daquele jeito. Fui embora e o Samuel continuou. 3 horas da manhã, o Samuel chorava, ok, aquela coisa toda, e eu já não estava aguentando mais de sono. Eu já tinha tentado de tudo. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: você não aprendeu. E eu: o que é, Senhor? Você não orou com ele ainda. E eu, em nome de Jesus, filho, você está coberto pelo sangue de Jesus. Eu quebro toda inveja, toda palavra de maldição, toda obra de Satanás. Em nome de Jesus você vai dormir tranquilo. Irmãos, foi melhor que Rivotril. Dormiu tranquilo, acordou no outro dia com aquele sorrisão. Papai, quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Nós precisamos entender que somos espirituais, vivendo uma experiência humana, e se nós não nos levantarmos para usar as nossas armas, que não são carnais, mas são armas poderosas em Deus, nós vamos perder batalha atrás de batalha, guerra atrás de guerra. Mas se usarmos as armas que são espirituais, Deus vai conceder vitória atrás de vitória, para a glória do Deus vivo. Quem está entendendo, dê um aplauso bem forte ao Senhor e diga aleluia. É isso, irmãos. Quando você sentir que a coisa não está rendendo, que o negócio não está indo, quantas experiências você já ouviu aqui de testemunhos, de pessoas que contaram:
Estava lá e o médico disse que não tinha jeito, aí a pessoa começa a levantar uma guerra espiritual, e vê que os resultados mudam por quê? Porque a guerra não é carnal, a guerra é espiritual. A guerra do crente não é desse mundo, não é desse nível, a nossa guerra é mais alta. Aperta a mão do seu irmão e diga: o Senhor está te chamando hoje a viver cheio do Espírito Santo, até a unção na sua vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Qual é o ponto fraco do super-homem? Criptonita. Quando ele é exposto à criptonita, ele perde a sua força. Qual é o ponto fraco do cristão? Pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Fala para o seu irmão: todo crente em pecado fica fraco. A Bíblia fala que Davi era poderoso, era um rei forte, que ganhava as guerras, as batalhas, a sua casa era uma casa guardada, mas de repente, ele é exposto a um pecado. Qual o pecado que ele é exposto? Ele vê uma mulher bonita. Tem muita gente que pensa que o pecado de Davi foi simplesmente ter ficado com Betseba, mas não. O pecado de Davi foi porque ele armou todo um plano para que matasse até o próprio marido dela, que era um homem íntegro, que era um homem justo. A Bíblia diz que naquele momento Davi se enfraqueceu e a espada entrou na casa de Davi, porque ele se expôs ao pecado. A Bíblia fala de Sansão. Sansão era um homem forte, não tinha inimigo que vencia Sansão. Você quer um personagem? Super-homem. Leia a história de Sansão. Sansão pega uma queixada de jumento, acho que ele estava no Nordeste, pegou a queixada de jumento, e com a queixada de jumento ele começa, matou mais de 300 homens, com a queixadinha de jumento. Pega a história de Sansão, um homem que vencia exércitos inteiros, com a sua força, pegava um urso, irmão, igual você pega aquele cachorrinho, como que é aqueles viadinhos feios? 01, 02, pincher, né? Ele pegava o ursão, igual tá pegando um cachorrinho daquela, rasgava. Aí você fala, leia a Bíblia para você ver a força que tinha aquele homem. Mas a partir do momento que ele foi exposto ao pecado e ficou longe de Deus, o que a Bíblia diz? Que aquele homem forte perdeu os seus superpoderes, e ele passou a rodar um moinho. E o interessante é que na Bíblia, quem rodava o moinho era o jumento. Um dia ele usou um jumento para matar 300 inimigos. Outro dia o diabo colocou ele para fazer o serviço do jumento. Quem fica longe de Deus, meu irmão, passa a fazer o serviço do jumento. Ficar andando em círculo, andando em volta. E aí eu conheço várias e várias histórias de pessoas que perderam tudo porque se expuseram ao pecado. Está na hora de nós, como seres espirituais, abrirmos os olhos e entendermos que se a planta não vive fora da terra, se o peixe não vive fora da água, nós cristãos não vivemos fora de Deus. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, você tem vivido em Deus? Está fraco? Pergunta para ele: você tem vivido em Deus, meu irmão? Você quer uma coisa incrível? Já terminando, quem assiste os filmes de super-homem sabe, toda vez que ele é exposto a criptonita, ele fica fraco, e só tem uma forma dele voltar a ter força. Qual é a forma que ele volta a ter força? Ele afasta da criptonita e tem que ir para perto do sol, aí ele recarrega as baterias dele. A Bíblia fala que no Salmo 73, Davi, quem conhece a história de Davi aqui, diga glória a Deus. Davi estava fraco, porque ele tinha sido exposto ao pecado, e Davi começa: Senhor, o que adianta? A gente fica aí, está lá no Salmo 73, se você quiser ler lá, você pode ler. A gente fica aí sendo fiel, lutando, mas é o ímpio que prospera, só o ímpio que compra as coisas, só o ímpio que tem vitória. E Davi começa a falar, porque quando ele está longe de Deus, a gente só começa a ver a vitória dos outros. Quando a gente está longe de Deus, a gente só começa a ver o erro dos outros. Mas quando a gente está perto de Deus, a gente não quer saber do erro dos outros, não. A gente quer saber do nosso erro, porque o erro dos outros não vai atrapalhar a nossa vida, mas o nosso erro vai derrubar a nossa vida. E Davi vai reclamando, mas no versículo 17 do Salmo 73, a Bíblia diz que Davi estava revoltado até
que ele chegou para perto de Deus. Quando o crente está fraco, sabe o que ele tem que fazer? Põe a mão no ombro do seu irmão e fala: voltar para perto de Deus. O que fala no livro de Apocalipse? Lembra de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. A igreja tem muitos jovens, ex-obreiros, ex-músicos, que estão lá fora, irmão, quebrando cara, batendo murro em ponta de faca, pagando caro o preço de estar longe de Deus. Qual é o caminho para voltar a ficar forte? Voltar para perto de Deus. Aperta a mão do seu irmão e diga: meu irmão, não tem vida longe de Deus, meu irmão. As pessoas que estão fracos, o que ela faz? Fica longe da palavra. Quem está fraco, ele não gosta de palavra. Olha aqui para mim, você sabe o que tem muita gente aí dentro das igrejas hoje querendo fazer? A palavra tem que ter no máximo 15 minutinhos, porque se passar de 15 minutos, fica insuportável ouvir. Insuportável para quem está fraco, mas para quem está firme em Deus, a fé vem por onde? A fé vem por onde? A fé vem por onde? Fala para o seu irmão: meu irmão, o diabo quer que você fique longe da palavra, porque é por ali que vem a palavra, que vem a fé. Tem pessoas que ficam longe da igreja. Meu irmão, quer onde você está? Estou aí. Aí aonde? Em casa. Fazendo o que? Servindo a Deus. Porque em casa servir a Deus é mais fácil. É lógico, irmão. Ficar assistindo pela televisão, se o pastor começa a pregar uma coisa que você não gosta, você faz o quê? Muda de canal, desliga. Mas quando nós estamos aqui, ouvindo o que o Espírito Santo quer que a gente ouça, e a gente não quer, é assim no encontro, é ou não é? A gente chega lá no encontro, a palavra, você não está gostando, depois que sai aquele peso, que a criptonita é tirada de você, que o pecado é arrancado, cada palavra você alimenta dela, porque você está perto de Deus. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Longe da oração, o crente fraco, ele não gosta de orar. Eu fico olhando as pessoas que estão fracas. Dá a mão, vamos orar, dá a mão. Está todo mundo: oh Senhor meu Deus, né Mateus? Aleluia Jesus, e orando, e o irmão está assim, fraco, choque de pilha. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo? Os irmãos estão lá no fogão, aleluia, aleluia, e ele para a geladeira, irmão, não tem diferença nenhuma, gelado. Irmão, por que você não está orando? Não, eu já passei dessa fase. Que fase? De crente? Não, já passei dessa fase. Qual? De vivo? Está morto agora? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Longe dos louvores, irmão. A Bíblia diz que Deus habita onde? Deus habita onde? Quando você está em Deus, você só canta os louvores ao Senhor. Exaltar-te-ei, não é? Quando você está em Deus, você só canta: mais perto quero estar, renova-me Senhor Jesus. Mas quando você está longe de Deus, você só quer cantar porcaria. Eu não vou cantar porque esses dias um pastor cantou e caiu aí nos negócios e virou uma confusão, mas só quer cantar porcaria. Você já viu a música? Você pega o celular dele, irmão, o celular dele toca, é a Anitta que está longe, irmão. O crente que está tocado pela criptonita, ele começa a falar assim: não, porque as músicas do... Eu não lembro mais de ninguém, gente, que compõe as músicas. De quem? Luan Santana. Não, olha a letra dessa música aqui, tocando em frente. É bonito, irmão, é bonito. Mas o que alegra nossa alma na presença de Deus é as coisas que nos lembram de Deus. Uma alma viva, ele lembra das coisas que estão vivas. Você já olhou quando você está triste? Quando a gente era do mundo, fala para você, quando era do mundo, irmão, lá fora, quando você não entendia, você estava triste, você colocava só as músicas mais tristes ainda para ouvir, e chorava. Nunca vi num país a sofrência fazer tanto sucesso. Nunca vi.
num estado, música de corno, fazer tanto sucesso na vida. Nunca vi. Nunca vi, irmãos. Nunca vi tanta porcaria de funk fazer sucesso. Nunca vi. Um dia eu falei para Deus: Deus, por que esse trem faz tanto sucesso, que é tão feio? Deus falou comigo: porque não estão conhecendo a minha presença. Porque quem conhece a presença de Deus, irmão, ele só quer as coisas boas dessa vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Pega na mão do seu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Se você ouvir o Senhor, você vai experimentar, é da melhor música, é da melhor comida, é do melhor ambiente, é do melhor lugar, é das melhores amizades, é das melhores práticas, porque você está em Deus. Mas quem está longe de Deus, ele é igual o filho pródigo, só serve para ele, só sobra as bolotas dos porcos e nada mais. E eu quero terminar aqui, longe dos irmãos. Irmão, não tem coisa pior do que a gente viver longe da presença de pessoas que ora com a gente, que ajuda a gente. Eu gosto muito. Você sabe quando que Deus começou a falar com José? Tem muita gente que pensa que a história de José começa no fundo do poço. Não, José começa quando ele decide, no meio dos irmãos, dizer: não, eu vou seguir a minha ética espiritual, não quero saber do que vocês fazem de prática errada, está todo mundo fazendo, não quero nem saber. Eu tenho um Deus, e eu temo a esse Deus. A Bíblia fala que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles tinham amizades uns com os outros, e um ao outro fortalecia, um ao outro ajudava, e ao seu companheiro ele dizia ser forte. Você sabe o que nós precisamos ter na igreja? Grupos, irmãos, grupos. Olha para quem está do seu lado e fala: irmãos, você precisa estar inserido em grupos, em ministérios. Ah, dá trabalho? Dá, é lógico que dá, o ser humano dá trabalho, mas Deus não nos chamou para viver no meio de bicho, Deus nos chamou para viver no meio de gente. Quem está entendendo, diga amém. E quando a gente está ali, aí um conta: eu estou passando por uma luta. Irmão, eu também passei por essa luta, mas sabe o que eu fiz? Eu orei e Deus me ajudou. Eu gosto de ver alguns irmãos que estão lá: remédio é bom, isso é bom, isso é bom. Aí um já entra lá e fala assim: mas a raiz de Jessé que é boa, toma ela que você vai ver. E você vai sendo alimentado, fortalecido. No nome de Jesus, não fica longe dos irmãos. E eu queria convidar você para ficar de pé. Olha para quem está do seu lado e fala: meu irmão, não fica longe não, meu irmão. Eu gosto de ver, irmãos, eu gosto de ver. Eu olho demais, eu observo. Eu tenho 25 anos de igreja, e eu aprendi nesses 25 anos ver o caminho dos crentes que estão afetados pela criptonita. Você sabe como que é o caminho dos crentes afetados pela criptonita? Põe defeito em tudo. A música é ruim, o louvor é ruim, a oração é ruim, a palavra é ruim, o irmão grita demais, assim, ruim, tudo é ruim. Aí ele começa a sentar, vai sentando, daqui um dia começa a assistir o culto lá fora. Eu aprendi a ver, eu vou vendo, a gente vai olhando, há um caminho natural e espiritual das coisas, mas nós não podemos conformar com o mal deste século, mas precisamos ter a nossa mente renovada. Olha para o seu irmão e fala: renova a sua mente hoje, meu irmão, na presença de Deus. Você sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Eu fico vendo, tem uns irmãos aqui que falam: bispo, a gente pode pegar uma turma de jovem e tocar violão lá na praça, e pregar e distribuir folheto? Pode, irmão, lógico que pode. Pode fazer vigília? Pode. Pode orar? Pode. Porque nós estamos trazendo o reino de Deus aqui, queridos. Eu posso ajudar aquela pessoa? Pode. Eu fico vendo gente aqui na igreja que tem irmãos passando por situação difícil. Eles vão lá, eles abraçam, eles oram, eles visitam. Nas visitas que eu faço, eu vou visitar um irmão, outro irmão. Ah não, bispo, o ministério Dorcas passou aqui, o anjo do resgate esteve aqui, orou comigo, estava ruim demais, mas ficou bom. A equipe de quarta-feira, a equipe de irmãs passou por aqui, ungiu, abençoou. Comércio estava vendendo nada, passou a vender, está uma bênção. Por onde o povo de Deus passa, o rastro de milagres fica. Quem está entendendo, diga amém.
Mas eu já fui em casa também, que eu chegava lá e falava, não, o irmão lá. Aí quando falava que o irmão lá tinha passado, eu já pensava, oh meu Deus, o irmão está fora da igreja. Passou aqui, falou mal do senhor, falou mal do pastor, falou mal. Não, esses treinos eu não gosto não, quero isso não. Quem está longe de Deus, o rastro dele também é conhecido. Quem está entendendo, diga amém. Pergunta ao seu irmão, você está deixando qual rastro nas suas visitas, por onde você passa? Se o pastor chegar depois que você sair, o que a pessoa vai contar que você deixou lá? O que ela vai falar que você deixou lá? Quem está me entendendo, diga amém. Segura a mão do seu irmão e diga, eu quero orar pela sua vida agora, vamos orar juntos, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Ninguém, deixa eu te dizer, ninguém aqui é maior do que ninguém. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Mas a gente sabe o caminho de quem não quer cair. Você sabe qual que é o caminho de quem não quer cair? É igual Jacó, ele segura o anjo, ele luta com o anjo, é a madrugada inteira, está cansado e está lá agarrado, e fala, não te solto enquanto não me abençoar. Pergunta ao seu irmão, você está entendendo, irmão? É madrugada ali de luta. Quem já passou madrugada de luta aí, angustiado, mas não passou com bebida, não passou com música de força, de sofrência, não passou grudado em pornografia, passou grudado no anjo, agarrado. Eu não saio daqui, eu não quero nem dormir enquanto o Senhor não me abençoar, eu só saio depois da tua bênção. Pergunta ao seu irmão, você está pronto para isso? Quem está preparado para isso aí? Diga aleluia. O Espírito Santo falou muito forte comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Qualquer um de nós podemos fraquejar diante das nossas fraquezas, porque a fraqueza, irmão, cada um tem pessoas que passam por as inúmeras diferentes lutas, todo mundo aqui tem sua fraqueza, e o diabo ele nunca vai usar uma fraqueza diferente para te derrubar, ele quer sempre usar as mesmas coisas. Você pode ver as pessoas que desviam da igreja, que ele tinha problema na bebida, ele volta justamente para aquela porta. Aqueles que era prostituição, ele volta para aquela porta, ele não trilha caminho novo. Quem não desvia não é porque é melhor do que o outro não, é porque está ali grudado no anjo, está ali, Senhor, eu não saio, pode estar saindo todo mundo, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero a minha bênção, porque a minha pátria não é aqui, a minha pátria é nos céus. Quem está entendendo aí, diga aleluia. Xarabacanta labassura andalamaias. Irmãos, a gente vai passar coisa demais nessa terra ainda, nós vamos viver coisa demais ainda, nós vamos, em nome de Jesus, vamos ver muita coisa ainda, mas a Bíblia diz que só vai receber a coroa o vencedor, querido, aquele que não cansar os braços, aquele que não desistir de ficar grudado nas coisas que são celestiais. Sansão caiu porque ele mudou o lado, a direção dele, ele passou a grudar, ia ficar obcecado pelas coisas da terra. Davi também. Mas aqueles que são obcecados pelas coisas dos céus, irmãos, ele não vai errar o caminho, porque ele vai estar ali guardando. E eu queria que você ajudasse o seu irmão. Quantos jovens estão aqui que tropeça, cai, e vem para a igreja, e um acusa e o outro fala. Deixa eu te dizer, não desiste não, segura aí no anjo, fala, Senhor, meu pecado é forte, meu passado, Jacó estava ali, meu nome é de usurpador, mas eu não quero mais essa herança, eu quero um nome novo.